pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Suzana, bem-vindos ao canal Espiritualidade e Existência. E você já começou a sua evolução espiritual? O que está esperando para começar? Vamos lá! Bom, o tema de hoje para nossa reflexão vai ser nossos filhos. Quem são? Então, primeiro, por que a gente recebe os filhos, né? Bom, a gente pode receber eles, primeiro, pelo nosso livre-arbítrio, né? E segundo, tem 3 possibilidades, tá? Da gente recebê-los. Primeiro, eu vou dar uns exemplos aqui que vai ficar mais fácil de entender. Primeiro, em uma vida passada, você interrompeu uma gestação. Então, lá no seu planejamento reencarnatório, você pede para receber esse filho para tu poder quitar os teus débitos com ele, tá? Isso é uma forma de expiação. Outro exemplo, quando você decide lá receber um espírito que virá com um portador de uma necessidade especial. Porque numa vida passada, tu não suportava a ideia de ter que conviver com uma pessoa nessas condições. Então, isso aí vai ser uma prova. Tu vai ter que aprender a conviver com esse tipo de pessoa. Ainda mais ele na condição de teu filho. Um terceiro exemplo é encarnar para receber um espírito que vai prestar um grande ato, né, para o mundo, que vai servir para acelerar, por exemplo, a lei do progresso. Isso é uma missão. Tu não precisaria vir, mas tu veio para trazer esse espírito que vai ser muito importante para aquela sociedade naquele momento. Bom, antes da gente falar sobre isso aí mais profundamente, a gente vai ter que conversar um pouquinho sobre planejamento reencarnatório, tá? Então todo mundo sabe, né, que antes de nascer a gente precisa fazer um planejamento reencarnatório, né, que vai traçar linhas gerais que vão determinar a nossa trajetória na vida, né? Aí, nesse momento, tu vai decidir se tu vais querer ou não ter filhos. Às vezes não querer, tem que ter. Mas aí já é uma decisão que tu pode tomar. Se você optou por ter filhos, o que precisa? Precisa de um pai, né? Então vai ser selecionado um espírito que vai reencarnar para ser o pai dos teus filhos. Tá? Então, todos os envolvidos, ou seja, o espírito da mãe, o espírito do pai e os espíritos que irão reencarnar como filhos, vão ter que conversar e todos aceitar e se comprometer com esse planejamento, tá? Também já vai ser decidido quantos filhos, né, o casal vai ter, né? Então, o próximo passo é os pais encarnarem, né? Crescerem, se encontrarem por afinidade e, num determinado momento, se unir para constituir uma família e aí sim receber dos filhos, né? Que seria a maneira tradicional, certo? Bom, antes da gente continuar, eu só quero fazer aquele convitezinho que a gente sempre faz, né, para vocês se inscreverem no nosso canal, acionar o sininho de notificações, curtir, compartilhar esse vídeo
com amigos que gostem, né, desse tipo de assunto e comentar o que vocês acham sobre esse tema. Vocês têm filhos? Como é que foi, né, essa chegada desses espíritos reencarnantes na vida de vocês, certo? Então vamos continuar, né? Bom, então lá tu constituiu a tua família e agora tu vai receber novas vidas, né? Aqueles que tu te comprometeu, porque tu já decidiu, né? Mas se vocês dois, o pai e a mãe, encarnam e tinham, por exemplo, decidido de ter 4 filhos nessa encarnação, dar 4 oportunidades para 4 espíritos encarnarem e realizar suas provas, expiações, enfim. E se no meio do caminho vocês decidirem a ter só 2 filhos? Então, vocês tinham se comprometido com 4, mas vocês só tiveram 2. Como é que ficam esses 2 espíritos que não nasceram? Gente, sem problema. A espiritualidade vai providenciar esses encarnes e com outros pais. Vai ser dado um jeito e esses espíritos vão encarnar em outras famílias, né? E quanto aos pais que não cumpriram, né, esse combinado aí, né? Também, gente, a gente nasce e tem o livre-arbítrio, né? Então a gente pode decidir quantos filhos a gente quer ter quando tiver encarnado, até porque com o véu do esquecimento a gente esqueceu, né, que a gente se comprometeu com 4 espíritos, né? Mas tudo bem, né? Se eles não ferirem nenhum dos princípios básicos da lei da existência, né? E que tem um motivo justo, né? Não tem problema. Não vão ter consequências. Mas daí eles vão ter que ser responsáveis e encontrar método contraceptivos seguros, no sentido que não ocorra a ovulação e nem a fecundação, porque senão vai haver a concepção e na hora da concepção o espírito já se manta naquele corpo físico que vai ser formado. Aí, gente, é complicado, tá? Então, usar o método certo. Tá, mas assim, ó, eu falei em motivos para tu não ter filhos, né? Então tem vários motivos, né? Então eu vou dar alguns exemplos aqui que a gente pode refletir. Primeiro, o casal se juntou, enfim, formaram uma família, mas a parte financeira não evoluiu como eles queriam que evoluísse. Então eles chegam à conclusão que trazer mais filhos vai ser mais difícil de dar as condições necessárias para esses seres que eles trariam, né? Então eles fazem essa opção. E é uma opção justa, né? Tu também não vai trazer um espírito para passar trabalho, sacrifício, passar fome, enfim, nessa vida, né? Até tá demonstrando responsabilidade por parte do casal, né? Então, como a gente falou antes, vai achar um método contraceptivo para não ter a possibilidade de uma nova gravidez. Outros motivos pode ser motivos fúteis, né? Por exemplo, a mãe não quer engravidar novamente porque ela, entre aspas, não quer deformar o corpo novamente, não quer deformar os seios com a amamentação, né? Porque recentemente ela fez uma cirurgia plástica, né? E ainda prefere viajar, prefere se divertir a ficar cuidando de crianças, né? Bom, gente, esse é um motivo fútil, não é um motivo justo.
então vai gerar expiações em outras vidas. Outra possibilidade desse ser não reencarnar é quando o pai não quer mais ter filhos. Pela mãe até teria mais filhos, mas o pai não quer mais. Pede divórcio, abandona a família, o que ele vai estar demonstrando total irresponsabilidade, que também vai gerar expiações, né, no futuro, em outras vidas, até na própria vida, né, mas em outras vidas com certeza. Mas se, apesar de tudo isso aí ainda acontecer, a gravidez, né, o que é mais correto que seja feito é que se dê continuidade a essa gravidez e ao nascer ele seja doado, tá? Para que uma mãe que não consegue ter filhos possa ter um filho, né? Criar, dar amor, né? A doação, às vezes, até é um ato de amor e não vai gerar nenhum problema, nenhuma repercussão, né, nas outras vidas, né? Mas de qualquer forma, gente, o abandono de um filho que tu trouxe ao mundo gera alguma consequência. Claro que se o motivo tenha sido bom, a expiação vai ser leve. Agora, se foi um motivo torpe, um motivo fútil, bom, aí se prepara, porque vem dor na próxima reencarnação. Tá? Bom, gente, mas tudo bem, eu recebi aqueles filhos, né? Com muito amor, tive uma gestação, pari os filhos, enfim. E aí tem o desenrolar dessa encarnação que tu vai acompanhar, né? Então, gente, lá no início, lá quando nascem, tudo é novo, tudo é cansativo, muitas trocas de fralda, muitas mamadas, muita privação do sono, né? Mas você está preparada para enfrentar todos esses desafios. Lembram que Deus não dá o fardo maior do que aquilo que tu pode carregar, tá? Bom, depois a criança vai crescendo, vem as papinhas, vem o engatinhar, vem o andar, vem o se machucar, mas tudo isso aí faz parte. É um momento de bastante trabalho, bastante atenção, bastante cuidado, né, com esse serzinho ali, mas que também a gente vai ter que dar conta disso, tá? Bom, aí vem a fase da escola mesmo, né? Porque já foi em escolinha, já foi em creche, já foi em maternal, e aí vem a hora da escola mesmo, que é a hora de aprender a ler, escrever, né, e tal, que é uma hora muito importante, né? Vem as festinhas, vem os esportes, vem as brincadeiras, vem, enfim, querer assistir filmes, jogar joguinhos no computador, enfim, toda aquela questão assim que tu tem que ir lidando, né, para que tudo aconteça sem prejudicar o desenvolvimento daquele ser que está ali sob tua proteção e cuidado, tá? Bom, mais tarde aí ele cresce, né, e ele escolhe uma profissão, e aí ele vai lutar para passar no vestibular, para estudar, para conseguir dar conta dos estudos, enfim. A gente vai sofrer junto, né? A gente vai se preocupar, a gente vai querer ajudar, enfim, faz parte também, né? Bom, aí nosso filho se forma, casa e sai de casa, porque quem casa
quer casa, né? Então ele sai de casa. Então a gente pensa assim: ufa, missão cumprida. Só que não, gente. Daí a gente descobre que filho é para sempre, porque continuam as preocupações e a saudade aparece de uma forma muito, muito importante, porque ele não está mais ali debaixo dos nossos olhos, né? Então vem a saudade, que a gente vai ter que superar, porque amar um filho é liberar e libertar ele para o mundo, né? A gente, como dizem os antigos, né? A gente não cria filho para a gente cria filho para o mundo. E essa realmente é a nossa missão, tá? Mas aí, gente, quando chegam os netos, bom, aí a nossa vida muda totalmente. Os dias vão ter mais sentido ainda, a vida vai ter mais sentido ainda. Quem é vô e vó sabe, né, que é um amor adocicado, leve, gostoso, né? E a gente vai continuar acompanhando aquele serzinho e revivendo, né, as nossas, revivendo lembranças dos nossos filhos quando eles eram pequenos, né? Tô errada? Bom, é isso aí. E finalizando, isso aí é um tema meio pesado, né? Mas que a gente precisa conversar, a gente precisa falar, né? Porque trata-se de uma tarefa em que ela foi planejada, combinada com vários espíritos. Mas como a gente falou, vem com o véu do esquecimento, né? A gente acaba não cumprindo aquilo que a gente se comprometeu, né? Mas a gente viu também que isso pode acontecer por causa do nosso livre-arbítrio, tá? Então, a gente tem que ficar com o coração em paz, desde que a gente tenha cumprido a missão com aqueles que a gente recebeu, né? E que aqueles que a gente não recebeu, quem sabe a gente não vai poder recebê-los numa outra encarnação, né? Nessa eles vão vir como filhos de outros, né? Outros pais. Mas quem sabe mais adiante, numa outra encarnação, eles não podem vir como filhos nossos, né? Então é isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, né? De compartilhar, de comentar, tá? E tchauzinho e até o próximo vídeo.